Bom dia, nono ano, aula de matemática, livro unidade 3. Nós estamos nas atividades, algumas resoluções ali antes de iniciar as atividades que falam sobre propriedades de polígonos semelhantes. Na página 31 ali. Então a gente vai ver algumas resoluções, alguns exemplos, de resolução e já passamos às atividades. Hoje é uma quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Aula apresentada. Vamos lá, bora lá. Bora. Muito bem. Já vimos ali a razão, que a razão entre os polígonos, Se os polígonos são semelhantes, os segmentos são proporcionais e o perímetro também, vai ser proporcional entre os polígonos. Mas a gente vê que o perímetro não, se os polígonos são semelhantes, as áreas elas não vão ser proporcionais, mas existe um coeficiente de proporcionalidade que ele está chamando de R, na página aqui 31 ali no final, Opa, o que é isso? A professora Dai está projetando aqui na minha sala. Eu vou pedir para ela projetar na dela. Só um pouquinho, olha só o que está aparecendo. Segura aí, vou dar uma pausa aqui. Retomando então, depois de ter resolvido ali a projeção da sala ao lado. O que eu estava falando? Que se os polígonos são semelhantes, existe uma razão de proporcionalidade, que é a razão R, entre os segmentos, entre os perímetros. O que acontece com as áreas? A área se relaciona com o quadrado dessa razão. Então, se dois polígonos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é R, essa razão de semelhança R é a razão de semelhança entre os segmentos e entre o perímetro, certo? Pode ser R. A razão entre as áreas dele vai ser de R elevado ao quadrado. Então, dois polígonos que são semelhantes, existe uma razão R quadrado, uma relação R quadrado de semelhança, tá? Então, a razão de semelhança vai ser R elevado ao quadrado. Então aqui, vamos ver a resolução do exercício 1, então. Vou deixar em foco o desenho, ok? E aqui é muito importante nós observarmos a semelhança dos... deixa eu... Só um pouquinho, que está esquisito isso, para um pouquinho. Esses dois triângulos aqui, eles são ditos semelhantes. Dois motivos por eles serem semelhantes. Eles têm, todos os ângulos internos são congruentes, só que tu vai ter que fazer a relação entre os ângulos internos. Vou baixar um pouquinho mais a figura aqui, que eu vi que ficou no reflexo, agora eu tirei o reflexo. Só que tu tem que fazer a correspondência entre os ângulos. Observa que os três ângulos têm três ângulos congruentes. O ângulo no vértice A, tá vendo aqui, o ângulo no vértice A, que é de 90 graus, ele é côngruo ao ângulo no vértice D, que também é de 90 graus. Então a gente tem que começar a fazer a correspondência entre os ângulos para ver os segmentos correspondentes. Os ângulos é que vai nos dar os segmentos correspondentes. Então, o ângulo no vértice A, que é esse aqui, o ângulo, é congruente ao ângulo no vértice D. Os dois são de 90. Depois, se tu enxergar no teu livro ali, tu vai ver bem direitinho aqui,
que o ângulo no vértice C, aqui ó, tem um tracinho só para identificar o ângulo, tá? O ângulo no vértice C, o ângulo interno no vértice C, é congruente ao ângulo no vértice que tem essa mesma identificação, tracinho aqui, ó. Se tu for ver nesse triângulo aqui, ó, é esse ângulo no vértice F, aqui, ó, que corresponde ao ângulo no vértice em C. Pode ver que no vértice B aqui, ó, o ângulo no vértice B, ó, é congruente, ele tem dois tracinhos aqui, ó. No teu livro tu enxerga bem direitinho. Talvez daqui não dê, mas pela transmissão tu não tá vendo, mas aqui tu tá vendo, ó. E corresponde ao B. Então, ó, esses ângulos são correspondentes, tá? Então é importante a gente escrever o triângulo nessa ordem, por exemplo, ó. O triângulo com os pontos, identificar o triângulo com um ponto, por exemplo. O primeiro vértice é o de 90 graus, então eu vou botar o ponto A como referência. O segundo vértice do triângulo, posso usar esse com uma marca aqui, ó, que é o C, certo? E o terceiro vértice com duas marcas, que é o B. Então, mostrar que esse triângulo é semelhante ao outro triângulo lá, eu tenho que usar nessa mesma ordem aqui, ó. Ângulo de 90 graus, ângulo de traço, ângulo de dois traços, tá? Ângulo de 90 graus, ângulo de traço, ângulo de dois traços. Daí, ó, corresponde o lado, tu tem 3 pontos no triângulo, então tu pode considerar o lado A com C, é esse lado aqui, ó. Esse segmento aqui, ó, corresponde ao D com F, ó, corresponde a esse segmento. E esse segmento tem que ser proporcional a esse aqui, tá? Depois tu tem o A com o B. O A com B é esse segmento aqui. Daí nesse triângulo, eu esqueci de botar só um pouquinho o símbolo de triângulo ali. D, E, F. D, F, E. D, F, E. Tá? Então, a esse segmento aqui, ó, que forma o ângulo de 90 graus, é esse segmento aqui, ó, D com E, tá? E depois eu tenho C com B, ó, esse segmento aqui com esse aqui, C com B é esse segmento aqui, e a esse segmento C com B, F com E, tá? Corresponde a esse segmento aqui, tá? Então eu tenho que fazer as relações de correspondência, né? Qual segmento tem que ser proporcional a qual segmento no outro triângulo, tá? Então, essa aqui seria uma escrita para relacionar os dois triângulos, a ordem importa, a ordem das letras aqui importa, para identificar justamente os segmentos correspondentes, tá? Mas tem uma forma muito mais fácil de encontrar os segmentos correspondentes. Então, a primeira coisa aqui, ó, que eu fiz com vocês é identificar que os 3 ângulos são congruentes, tá? Então, agora, depois que a gente identifica que os 3 ângulos são congruentes, para identificar os segmentos correspondentes, não precisa ser de uma forma algébrica, como a gente fez aqui, a gente pode fazer de uma forma geométrica. Presta atenção, tá? A gente vai pegar o vértice e o lado oposto ao vértice do ângulo. Por exemplo, o ângulo A aqui, ó, o segmento oposto ao ângulo A
é esse segmento CB. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou considerar o ângulo de 90 graus primeiro. Tá? Ângulo de 90 graus aqui. E eu posso escrever assim, ó, o ângulo de 90 graus, o segmento oposto ao ângulo de 90 graus é o CB. Certo? E eu posso fazer a mesma coisa nesse triângulo. O segmento oposto ao ângulo de 90 graus é o FE. Então, olhando para o ângulo de 90 graus em cada um dos triângulos, eu posso dizer que CB é proporcional a FE. Tá? Agora vamos olhar outro triângulo, outro ângulo. Esse ângulo aqui, ó, com um traço. Ó. O ângulo com um traço. Eu vou ver o segmento oposto ao C. O segmento oposto aqui, ó, ao C é o AB. Certo? É o segmento AB. Agora, o ângulo de um traço aqui nesse triângulo vai me projetar, vai me dizer que o segmento oposto é o DE. Então, de novo, olhando para 90 graus em cada um dos triângulos, eu posso comparar no pequeno o segmento CB e no grande o segmento EF. Então, CB está para EF. Olhando para o ângulo de um traço aqui, ó, eu posso relacionar o segmento AB e aqui, olhando para o ângulo de um traço, o segmento DE. Tá? Agora, olhando para o segmento de dois traços, olhando para o ângulo de dois traços, no pequeno, ó, aqui, ó, dois traços, o segmento oposto pode ser CA, AC, vamos botar na ordem alfabética aqui. O segmento AC. Agora eu vou olhar para cá, o ângulo dois traços corresponde ao segmento DF. E daí aqui estão todas as proporcionalidades sobre todos os pontos de vista. Sobre o vértice que tem um ângulo de 90 graus, sobre o vértice do ângulo de um traço, nos dois triângulos, sobre o vértice do ângulo dois traços em cada um dos triângulos. Daí eu vejo quem são os segmentos correspondentes em cada um dos triângulos. Então, ao CB, no pequeno, corresponde o segmento FE no grande. Ao segmento AB no pequeno, corresponde o segmento DE no grande. Ao segmento AC, aqui, tá? AC, eu já sei que vocês já estudaram com o Mr. W, né? Vocês já estudaram com o Mr. W e ele falou para vocês, deve ter falado para vocês, que esse segmento aqui, oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa, né? Sim ou não? Ele falou ou não falou para vocês? Né? Que aqui é a hipotenusa, né? Então o CB é a hipotenusa aqui e o FE é a hipotenusa ali. CB é a hipotenusa, FE é a hipotenusa. Daí tu tem que relacionar, ó, falou, né, Rosana? Daí tu tem que relacionar os outros catetos, né? Ao cateto AB corresponde o cateto DE, ó. E ao cateto AC, porque AC é cateto, corresponde o DF. Tá? Então, isso aqui ficaria como altura, né? Colocaria assim. O D é o A. Aqui estaria o ponto. Desenhando esse aqui, nesse aqui. Esse ângulo de 90 graus cai para cá. Aqui ficaria o ponto F. E aqui continuaria o ponto E. Né? Tu coloca isso aqui como se fosse essa altura aqui. E isso aqui
aqui embaixo e essa medida aqui tu coloca aqui. Daí tu estaria colocando nessa mesma posição aqui, ó. Estaria virando, né, o triângulo para cima. Tá? E aqui é 2 traços e aqui é um traço só e o outro é de 90. Tá? Então, para fazer a comparação desses triângulos e encontrar os segmentos correspondentes, tu tem que identificar os ângulos congruentes para ver as correspondências. Tá? Primeira coisa, os triângulos retângulos ABC e DEF são semelhantes. Tá? Determine a razão entre seus perímetros. Então, tu pode fazer a razão entre os perímetros desses dois triângulos simplesmente, como a razão dos perímetros é a razão dos segmentos, pega e encontra a razão dos segmentos. Né? Pode fazer 4 em relação a 10. 4 em relação a 10 vai ser a relação dos segmentos. Então, ó, se a hipotenusa é 5 aqui e aqui a hipotenusa é 10, significa que esse lado 3 aqui, ó, tem que ser o dobro, né? Ó, a relação entre os dois triângulos é de dobro, né? A hipotenusa aqui vale 5, aqui vale 10, daqui para cá ó, tu está multiplicando por 2, certo? Significa que esse lado DF corresponde a esse lado AC aqui, ó. Aqui vai ser 6. E aí esse lado 4 aqui, ó, corresponde a esse lado DE aqui. 4 vezes 2 dá 8, não é? O perímetro vai ser o mesmo, é de dobro, né? Então é só verificar aqui, ó, a relação. Como? Para responder isso aqui, a relação entre os perímetros, já que eles são semelhantes, a razão entre os perímetros é a mesma razão entre os segmentos, é só pegar os segmentos correspondentes. Então a hipotenusa aqui pode pegar aqui, ó, 5 em relação a 10, simplificando vai ser igual ao meio. Tu pode dizer que o triângulo pequeno, o perímetro, o menor perímetro em relação ao maior perímetro, também vai ser de 1 meio, já que esses triângulos são semelhantes, né? O perímetro mantém a mesma razão, mas se tu fizer a comparação contrária, maior, a hipotenusa 10, o perímetro, a hipotenusa no grande 10 e no pequeno 5, tu está falando que o perímetro desse aqui tem que ser o dobro do perímetro desse aqui, né? Do grande tem que ser o dobro do pequeno. O perímetro do pequeno é metade do grande, tá? Ele não especifica qual é a ordem que ele quer fazer a comparação, né? Ó, como vimos que a razão entre o perímetro é igual à razão de semelhança, então calculamos a razão de semelhança R usando as medidas dos lados correspondentes BC e BF. Por que BC de BC e F? Porque BC e EF são dois valores que tu consegue verificar a correspondência bem fácil. Consegue ver dos outros, como no início eu mostrei para vocês. BC é a hipotenusa aqui e EF é a hipotenusa aqui, a relação 5 para 10, né? Ó, a razão de semelhança, então ele pegou do pequeno para o grande, né? A hipotenusa no pequeno, 5, a hipotenusa no grande, 10. É 1 sobre 2, e todos os lados dos triângulos vão ter essa razão, sempre tu comparando do pequeno para o grande. 1 meio, quer dizer que o perímetro, a razão entre os perímetros, do pequeno para o grande, usando essa mesma ordem, também vai ser de 1 para 2. A gente viu que o perímetro conserva a razão de semelhança entre os segmentos. Tá? Vamos ver a resolução 2 então. Sabe-se que ABCD é um quadrilátero, tá? Ó, é um retângulo e é um quadrilátero mesmo, né? É um retângulo com perímetro de 8 e área de 3 centímetros quadrados. E EFGH é um outro retângulo com perímetro de 20 e área 24 centímetros quadrados. Podemos dizer
A pergunta, né? Podemos dizer que ABCD e EFGH são retângulos semelhantes? Resolução. Primeiro, calculamos a razão entre os perímetros dos retângulos. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar, na verdade, se dois polígonos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é R, a razão entre suas áreas vai ser R ao quadrado. E é isso que ele está tentando relacionar. Tá? Então, nós vamos tentar verificar a razão de semelhança dos retângulos. Tá? São retângulos. Tá? Primeiro, calculamos a razão entre os perímetros dos retângulos. Né? E a seguir calculamos o quadrado desse valor. A razão entre os perímetros, um tem perímetro 8 e o outro tem perímetro 20. Simplificando, divide por 4 em cima por 4 embaixo, 2/5. Então a razão entre as áreas tem do menor para o maior, pode ver aqui, ó, aqui é o perímetro do menor, aqui é o perímetro do maior. Tá? Então a razão entre as áreas da área menor para a área maior tem que ser do quadrado de 2/5. É isso que ele está falando. Então, ó, estabelecendo menor para o maior. Tu pegou o perímetro, poderia pegar o segmento, por segmento também, né? Mas as informações foram de perímetro, né? Perímetro do menor em relação ao perímetro do maior, 2/5. Agora tu vai pegar a área do maior, a área do menor, sobre a área do menor. Tem que ser igual ao quadrado de 2/5, né? Então, para calcular a área, 4 sobre 25 tem que dar a razão das áreas. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Quadrado da razão, então, 4 sobre 25. Agora é só pegar a área de cada um dos retângulos. Como as áreas desses polígonos foram dadas, calculamos a razão entre os valores e a comparamos com o quadrado da razão entre os perímetros. A área do menor é 3, a área do maior é 24. Então, olha a ordem, ó, do menor para o maior, 1/8. E o que nós obtivemos aqui? Quadrado da razão, 4 sobre 25. A gente tem que comparar 4 sobre 25 com 1/8. Como 4 sobre 25 é diferente de 3 sobre 24, tá? Concluímos que os retângulos não são semelhantes, porque eles não estabelecem entre si o quadrado da razão, né, entre as áreas. Há uma razão do quadrado da razão entre os perímetros. Certo? Então tá. Ó. Como seria então dois retângulos que mantivessem, né, essa razão? Bom, a gente teria que calcular, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Um tem perímetro, vamos supor aqui, ó. Um tem perímetro 8, menor. Vamos botar assim, ó, menor, maior. Tá? Então, perímetro, área. Tá? Por exemplo, vamos tentar construir dois retângulos que são semelhantes entre si, observando suas áreas, tá bem? Então, o menor, vamos pegar os mesmos valores, o perímetro do menor é 8, o perímetro do maior, quanto é que é mesmo? 20, eu acho. O perímetro do menor é 20, tá, ok. Daí qual é a outra informação? A área do menor é de 3. Tá, vamos pegar
pegar a mesma área 3 aqui, vamos ver se vai dar um valor bom aqui. Então, o que nós temos, né? Comparando os perímetros, 8 sobre 24 não, 8 sobre 20 dá dividido por 4, divide por 4 aqui, 2/5. A razão entre as áreas, a razão entre as áreas do menor para o maior, né? Tem que ser do quadrado da razão entre os perímetros, ó. Tem que ser 4 sobre 25. Significa que a área de um é 3 sobre a área do maior tem que ser igual a 4 sobre 25. Então, a área do maior seria 3 vezes o 25 dividido por 4 sobre x, né? É só fazer aquela brincadeirinha ali, né? 3 vezes 25 sobre 4, né? Então, 75 dividido por 4 seria teu x. 76 dividido por 4 dá 19. Então, isso tem que dar 18,25. A área, 18,25 centímetros quadrados. Isso aqui é centímetros quadrados. Então, se a área do maior fosse 18,25 centímetros quadrados, esses dois retângulos aqui seriam semelhantes, né? Só olhando, observando os perímetros, né? Do menor para o maior. Deixa eu ver se dá 18,25, acho que dá sim. Ou 19,25. Não, 18,25. 18, 18, 36, 72. Opa! 75. Acho que 75. Isso. 18,75. 4 vezes 18, 72. 4 vezes 75 dá 3. Sim, 72 mais 3, 75. Isso. 75 dividido por 4 dá 18,75. Então, se o maior tivesse essa área aqui, ó, 18,75, poderia dizer que os retângulos, então, são semelhantes, porque eles mantêm a mesma relação de razão, quer dizer, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os perímetros. Daí fecharia, tá? Esse seria o caso. Mas como a razão do outro lá não é menos do que 18, né? Ou é mais, é 24, né? Isso, 24 centímetros quadrados, daí não fecha. Mas se fosse 18,75, eles seriam semelhantes. Tá? Uma ideia interessante para ver proporcionalidade relacionando área e perímetro. Poderia relacionar área e segmento também, né? Da mesma forma. Tá? Então vamos fazer um primeiro exercício aí, que é determine as razões entre os perímetros e entre as áreas das figuras, caso eles sejam semelhantes, tá? Então eu não sei inicialmente para ver se no exercício 1 ali eles são semelhantes. Eu tenho que verificar a razão entre os lados. Os desenhos estão na mesma posição. Então aqui, ó, de 1,5 para 3 é 2 vezes. Então de 1 vezes 2, aqui tem que ser 2. De 0,5 vezes 2 tem que ser 1. De 1 vezes 2, aqui tem que ser 2. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Olha, eles são semelhantes. Os ângulos internos aqui, todos eles congruentes. Esses ângulos são semelhantes. Então, a razão entre os perímetros, tá? Tem uma razão de 1/2, né? De 1 sobre 2, desse aqui para esse aqui, né? Do menor para o maior. Faz a correspondência entre os segmentos. Já que os segmentos estão na mesma posição, está desenhado da mesma forma,
é só verificar, né? Então, do menor para o maior, a relação é de 1 sobre 2. Então, quer dizer que o perímetro também vai manter essa mesma relação, né? Então, o que tu pode, a priori, né, se tu não sabe que eles são semelhantes, o que tu poderia fazer? 1,5 sobre 3 então eu estou fazendo as comparações do menor para o maior, tá? 1,5, que é esse lado aqui, em comparação a 3, tá? Vai ser a mesma coisa que 1 em relação a 2, 1 em relação a 2, vai ser a mesma coisa que 0,5 em relação a 1, 5. Eu vou colocar aqui embaixo, que vai ser a mesma coisa que 1 em relação a 2. De novo, vai ser a mesma coisa que 1 em relação a 2. Que vai ser a mesma coisa que 2 em relação a 4. Tá? Todos os correspondentes. Todas essas divisões dão o mesmo valor. Então, o perímetro também vai dar esse mesmo valor. Tá? Então, a ideia nesse tipo de exercício é tu verificar se os polígonos são semelhantes. E se os polígonos são semelhantes, basta que tu faça uma comparação entre os segmentos aqui, pode ser 2 para 4 aqui, que o perímetro também vai ser semelhante. E a área vai se relacionar com o quadrado da razão, né? Então, do menor para o maior, de 1 para 2, a área vai ser 1 sobre 4, né? A razão de proporcionalidade. Vamos ver o perímetro ali somando, né? No menor. No menor para o maior, tá? Vamos calcular de cabeça aqui o perímetro. 1,5 mais 1, 2,5 mais meio, 3, mais 1, 4, 5, 7. O menor tem 7 centímetros o perímetro. Só um pouquinho, já abro aí. Vou dar uma pausa aqui, só um pouquinho. Retornando então. O perímetro do menor, 7 centímetros. Vamos ver o perímetro do maior. 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 4, 14. Olha só, 14 centímetros. Divide por 7 em cima, 7 embaixo, 1 sobre 2. Que é a mesma razão aqui, né? Divide por 2 em cima, 2 embaixo, 1 sobre 2. A razão de proporcionalidade do menor para o maior é de 1 sobre 2, dos perímetros também, 1 sobre 2.